Mateus capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: Ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré.
Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados.